Boa tarde a todos. Esse vídeo hoje a gente resolveu fazer devido ao grande número de questionamentos depois que a mídia saiu falando sobre uma doença inflamatória sistêmica nas crianças, né? E eu fiz um vídeo inicialmente no início do Covid para tentar tirar um pouco das dúvidas dos pais, e achei que foi positivo, e aí eu resolvi hoje fazer esse novo vídeo, já que já temos aí uma evolução de alguns meses da doença. Em relação à doença do Covid-19 nas crianças, o que a gente tem é que continua ainda sendo uma doença que tem uma incidência menor nas crianças. A gente não tem muitos dados no Brasil, mas os Estados Unidos eles acabam tendo uma velocidade maior de dados para nós. A gente tem lá a incidência entre 0,5% e 3,5% da doença nos casos confirmados, sendo crianças, né, essa incidência. Infelizmente a gente viu uma coisa que eu acho que tem me preocupado, que depois que as crianças lá voltaram, alguns estados americanos voltaram a ter as aulas presenciais, esse índice foi aí na casa de 8,8%. E isso me preocupa porque eu acho que se a gente, para seguir, né, todas as normas estabelecidas para que as crianças voltem às aulas, eu acho que não sei se temos uma estrutura. Então esse é um fato que realmente não sei como vamos ficar e quando vamos ter retorno nessas aulas aqui em nosso país. Um dado interessante deles é que o índice de óbito dessas crianças infectadas, ele está girando em torno de 0,06%. Então um índice de óbito muito baixo, que quando comparou nesse mesmo período as crianças que vieram a falecer por a gripe comum, né, a gripe de forma endêmica que sempre teve, a gripe endêmica ela teve um número de óbitos o dobro em relação ao Covid, mostrando que é um dado que deixa a gente ainda um pouco tranquilo em relação às nossas crianças. Aí uma pergunta que sempre me fazem em relação a por que as crianças, né, têm esse quadro mais favorável quanto aos adultos. Não tem várias vertentes para poder tentar justificar isso, mas eu achei interessante, o pessoal tem sido mais acreditando mais no que Oxford, né, a Universidade de Oxford, que está descontando até com a vacina que parece que está mais à frente de todas. Eles acreditam que a justificativa disso seria que os adultos, no decorrer da vida, têm sido infectados por cepas semelhantes ao Covid-19 e de forma recorrente. E com isso, o sistema imunológico do adulto, ele fica especializado nessas cepas endêmicas que estão comuns no dia a dia deles. E quando ele é atacado pela cepa do Covid-19, ele apresenta uma resposta falha, ele não reconhece esse ataque e com isso permite que o vírus desencadeie um quadro de maior gravidade, né? Principalmente aí nos pacientes idosos e aqueles pacientes que têm alguma comorbidade, como por exemplo a hipertensão, diabetes, obesidade. Então são os pacientes que a gente tem visto um resultado pior neles, né? E outro motivo que me levou a essa questão foi a gente tem visto na mídia sobre uma doença inflamatória sistêmica que tem sido relacionado com o Covid-19 em crianças. Em termos de números, o mundo já, em torno de 300 casos inicialmente foram já realmente confirmados dessa síndrome inflamatória. Minas Gerais recentemente, né, estamos com 6 casos confirmados, Rio e São Paulo já tinham um número maior de casos, mas o que caracteriza nesse quadro é a criança, depois de infectada, 2 dias de infectada até 60 dias depois da infecção, ela desencadearia um quadro onde ele apresenta o quê? Os sinais gripais, mas chamaria atenção umas lesões de pele importantes, diferente do que se vê habitualmente, um quadro de uma conjuntivite importante, uma febre de difícil controle, tá certo? Uma hipotensão, uma alteração cardiovascular, inclusive uma alteração na condução, né, do sistema cardíaco. E esse quadro é um quadro que é muito similar, começaram a perceber que era um quadro similar a uma doença já conhecida por nós, que é uma doença chamada doença de Kawasaki. Eu já tive a oportunidade de ter um paciente
com essa doença realmente é uma doença grave, uma doença onde o paciente apresenta esses sintomas que vem apresentando. O que tem de diferente é que os pacientes atuais pós-Covid ou com Covid têm apresentado um quadro gastrointestinal de diarreia e vômito. Nos estudos, parece que chegou-se à conclusão, principalmente um estudo feito na Itália, é que, na verdade, a doença de Kawasaki ela existe na população infantil até 19 anos, uma relação de um caso para cada 100 mil nascidos vivos. E os pacientes que em algum momento forem infectados pelo Covid, essa relação teria vindo para 1 para cada 1000 nascidos vivos. Então, na verdade, seria essa doença de Kawasaki, né, o Covid estaria desencadeando a doença de Kawasaki. E o que se orienta hoje é que, em vigência dessa clínica, que é uma clínica bem rica, não é uma clínica frustra, chama muita atenção, é uma doença, uma evolução de certa gravidade, e que deveria ser, a indicação é que quando isso acontecer, a gente deve tratar esse paciente como se esse paciente realmente tivesse a doença de Kawasaki. Um dos alicerces aí do tratamento da doença de Kawasaki é o uso da imunoglobulina, que é um medicamento de alto custo realmente e que demanda um investimento global desse paciente. Na maioria das vezes é o paciente que vai para a unidade de terapia intensiva. Então, não é nada novo, é já uma coisa, uma doença conhecida. A incidência não é alta, então você haja vista que nos Estados Unidos, com um número enorme de pacientes, né, infectados, no mundo de modo geral, tem documentado esses 300 casos aí. E agora que está crescendo, então acredito que não seria realmente o desencadeando a doença de Kawasaki. De onde se conclui que não é nada novo, não tem motivo para pânico, mas para os profissionais da saúde é importante ficarem atentos que esse comportamento específico, e é bem característico, pensar nessa doença, nesse quadro inflamatório que é a doença de Kawasaki, tá certo? Outro ponto que eu acho importante aqui de estar citando, que também tem sido fonte de muitos questionamentos, é em termos de prevenção da doença de Kawasaki. Tem umas mais perguntas: vou usar vitamina D, vou suplementar com vitamina A, vou suplementar com vitamina C? Então, turma, vamos lá. Em relação às vitaminas, saiu uma relação bem interessante feita pela Sociedade Brasileira de Nutrologia, falando de cada um, né? Primeiro, vitamina A, tá certo? A vitamina A, ela tem uma função realmente no sistema imunológico, tá? E ela atua principalmente, viu que os pacientes com doenças virais como pneumonia, sarampo, quadros gripais, quando eles estão com os níveis normais de vitamina A, eles têm uma resposta melhor. E a vitamina A está presente principalmente naqueles alimentos de cor amarelada, cenoura, mamão papaya, abóbora, na mostarda. O que, tendo esses nutrientes, esses elementos, né, essas verduras, frutas, dentro da dieta da criança, eu vou estar oferecendo a ela um aporte dentro do que ela precisa de vitamina A sem necessidade de suplementar. Então não existe a necessidade de suplementar. E cabe esses suplementos que a gente compra em farmácia, às vezes a própria mãe sai, não, vou dar um suplemento de vitamina A, eles têm um aporte que é 155% a 167% a mais do que a criança precisa. Então não tem indicação de dar. Vitamina C. Algumas doenças, às vezes, tem se indicado o uso de doses altas da vitamina C, em torno de 2 gramas, para os pacientes que também vê um papel da vitamina C no seu sistema imunológico. No entanto, no Covid não tem indicação de suplementar o paciente com vitamina C. A vitamina C na região
na nossa região, ela não é comum essa deficiência da vitamina C, e para que você dê um aporte adequado para seu filho de vitamina C, basta colocar frutas cítricas durante a sua dieta. Ou seja, é importante a criança comer fruta 2 vezes ao dia, a gente colocar lá a laranja, colocar o abacaxi, colocar o caju. Então são frutas que têm vitamina C e que, uma vez ingeridas, vão ter a quantidade suficiente de vitamina C para ajudar nessa prevenção do Covid. Vitamina D. Né? A vitamina D, eu diria que das vitaminas hoje é a estrela das vitaminas.